Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam. Ok. Então, nós vimos agora, primeiro ele listou, né, aquelas disciplinas como apresentadas pelo Krishna, né? E aí nós vimos a primeira disciplina, gerais, né? Aí ele fala sobre, agora, o próximo tópico é Antaranga Sadhanani. São disciplinas específicas a serem observadas, né, um pouco antes da meditação, né? Então, essa parte aqui, ela é importante, mas ela é autoexplicativa, né? Ela é clara, né? Você tem que escolher um local agradável, um local que possa estar associado, né, a um templo. As pessoas tendem a fazer um cantinho, um quarto dentro de sua casa, se aquelas pessoas que têm uma casa maior, para criar um ambiente de um templo, né, que possa, né, através dessas associações, facilitar, né, a quietude da mente, né, essas coisas, né? O lugar precisa ser limpo, não pode ser todo desordenado, bagunçado, não, como o Papaji costumava dizer, né? Não tente meditar no início, né, no mercado da Lapa, né, ou no lugar onde existam muitas atividades, muito barulho, muito cheiro, muitos estímulos, né? Esse local deveria invocar, né, lembranças de estados de silêncio, estados espirituais, pensamentos, né? O local deve estar associado já na sua mente à espiritualidade, né? Um local, né, associado com aqueles momentos, né, de clareza, né, através dessas aulas do Vedanta, né? A gente vai criando esses pequenos espaços, um altar com alguns gurus da nossa tradição, para quem gosta de incenso, né? Então, o local, o tempo, qual o melhor horário para a gente fazer a meditação, né? Então, em geral, todo mundo diz que é melhor de manhã cedo, né? Antes de você estar muito já enganjado e ativo, né? A mente não está, que não esteja nem rajásica nem tamásica, tá? Você levantou, né? Tomou um chá, alguma coisa assim, aí fala, agora eu vou meditar, minha mente ainda não está muito acelerada, nem está mais tamásica, né? Meditar durante a noite, eu falo de experiência própria, é um desafio monstruoso. Tem um período que eu queria meditar no meio da noite, apesar da dificuldade, né? Porque todo a mente coletiva, né? Ela está adormecida em torno a você, os outros seres vivos também, e você tentar manter uma mente alerta para meditar no meio da noite é um desafio grande. Então, de manhã cedo, nós acordamos mais tá básico, mas depois de algum tempinho, nós não estamos ainda muito acelerados, né? Então, é um momento bom, né? A gente não quer dormir de noite, em geral, a gente está cansado, a gente tende a dormir, mas existem situações nas quais o desejo, né, a mente já está tão é, desenvolvida em termos de capacidade de foco, de meditação, de contemplação, que essas dificuldades se tornam menos relevantes, tá? Então, depois ele vai falar sobre os obstáculos é começar a cochilar, dormir, ou ficar, né, dispersivo, vagando. A mente precisa estar alerta, evitando que ela permaneça extrovertida, mas ainda assim alerta, uma mente clara, alerta. Esta mente é chamada de mente contemplativa ou satívica, né? E sempre que você desfrutar dessa mente, né, você lembre que esta é um ambiente mental perfeito para você fazer o seu Nididhyasana, né? Aí o Swami diz assim, mas as pessoas vêm a mim e dizem assim, mas Swamiji, minha mente nunca é assim.
Aí ele disse: você me diz que a sua mente nunca é satírica, você ainda assim tem que criar uma condição, um momento, um local para desenvolver uma mente satírica. Jamais diga: eu já sou derrotado, entendeu? Então, veja qual é o horário, né, o espaço, o horário. Aí você vê uma posição, né, um assento, isso aqui é o menos relevante, né? Não essencial, porque nós sabemos se a coluna estiver curvada, a mente ela não permanece muito alerta, tá? Você tende a dormir mais se ela estiver curvada. Então, não é à toa que os yogis mantêm a coluna, né, ereta, né, sem estar tensa, né, relaxada, mas ereta, porque os pranas eles se movem de um modo tal, né, que permite a mente, né, que a mente seja irrigada e ainda assim muito contemplativa, né? Portanto, um assento que não seja, né, nós estávamos fazendo lá o nosso seminário e tinha uma poltrona lá que né, as pessoas sentavam lá e diziam, não, aqui é horrível, né? Se a gente afunda, né, fica curvado e depois eu fico meio tamásico nessa poltrona, né? Então a gente tem que ah, nós precisamos de encontrar, né, um assento, uma cadeira, uma posição favorável, né? E você, depois que você desenvolver isso, você não compartilhe o seu assento de meditação do mesmo modo que você não compartilha a sua escova de dente, o Swami diz aqui. Portanto, um assento confortável. Então, esse é o terceiro, né? Primeiro, o lugar, o tempo, o horário, né, e o assento. Então, o quarto é o que? É o meu corpo, a minha postura corporal, né? Você deve sentar-se de algum modo, né? Que seja confortável. Você não precisa sentar naquela posição de lótus, né? Dos yogis, porque eles foram habituados a sentar com as pernas cruzadas, né? Mas você procura manter a coluna ereta, sem tensão, né? E sem dores, porque determinadas posturas implicam em dor. Se o corpo estiver doendo, a dor irá ocupar a atenção do intelecto, né? Então, o corpo, lugar, né? A postura do seu corpo, lugar, tempo e assento. A condição número 5, os órgãos dos sentidos, né? Então, uma certa disciplina. Então, você vai ouvir, vai sentir odores, né? Vai ouvir, vai sentir perfumes, odores, né? E tudo isso pode causar uma distração, né? Lá na Índia tem muitos barulhos, né? Então isso pode ser uma distração ainda maior. Arrasta você. Os órgãos de sentido têm o poder de arrastar as nossas atenções, né? Aquilo que a gente vê, né? Aí tem aquela indicação de manter os olhos semi-abertos ou semi-fechados, né? Por que olhos semi-fechados? Porque meditar com os olhos abertos é bom, porque é mais difícil você começar a cochilar, né? Mas, por outro lado, os olhos abertos, eles podem, né, contatar os objetos em movimento e roubar a nossa atenção, né? Então, antes que nós sejamos espertos em meditação, a gente mantém os olhos semi-fechados ou focado na ponta do nariz, né? Até que a gente possa meditar como Ramana, simplesmente olhando para qualquer direção, mas simplesmente observando o espaço, ou quem sabe o que ele estava. Eles diziam que ele estava meditando de olhos abertos, vendo o espaço, mas de repente ele estava numa outra, né? Ele estava no samadhi de olhos abertos. Mas o espaço é um elemento mais sutil, se você consegue abrir os olhos, né, e ver o espaço, é o primeiro passo para você começar a abrir os olhos e ver a sua consciência brilhando no seu intelecto. Primeiro você vê o espaço, né?
Você desconta todos os namarupas que estão dentro do âmbito do espaço e você vê o espaço. Depois que você vê o espaço, você pode, né, compreender que esse espaço ele existe devido ao brilho da consciência original no meu intelecto. Então eu vejo o espaço e vejo os namarupas. Os namarupas eles roubam as minhas atenções. Então eu simplesmente neutralizo os namarupas focando no espaço e do espaço eu transfiro a minha atenção para a minha própria consciência refletida, né? E depois a minha consciência refletida, ela pode produzir estados maravilhosos de silêncio, entre outros, né? Mas eu não fico, como é que se diz? Enamorado ou preso, né? Ou atraído, ou seduzido pelo silêncio, né? Então, este silêncio, ele existe ali simplesmente para, né, permitir que a minha contemplação seja tal a identificar que esse silêncio ocorre dentro do âmbito da minha consciência, né? Que refletida neste intelecto tão sutil, tão silencioso, tão contemplativo. Então, qualquer que seja o fenômeno, meu objeto de observação, de meditação, ele deve servir como um indicador, né? De modo que eu possa rastrear qualquer desses fenômenos para a minha real natureza como consciência original, que não é um objeto de experiência, que só pode ser obtida e reivindicada como minha real natureza, mas ainda assim é disponível, né, como um reflexo, né? E esse reflexo, ele nos permite compreender a nossa real identidade como consciência original, né, universal. O número 6, condição da respiração, o Pranaparau, né? Então, regular a inspiração e a expiração movendo-se dentro das narinas. Então, existem diversos pranayamas que são manipulações da natureza, dos pranas, né? Da respiração que entra e sai. Eu nunca estudei, nunca pratiquei esses diversos pranayamas, tá? Esses pranayamas, quando bem utilizados, né, como uma tecnologia, eles criam determinados estados, né? Então, eles podem ser usados, sim, para criar uma mente satívica, tá? Mas existem muitos pranayamas que servem o propósito de criarem diversos tipos de samadhis, que não é o propósito do Vedanta, né? O propósito do Vedanta é criar uma mente satívica, contemplativa, não para desfrutar e curtir, né, a bem-aventurança de uma mente satívica, mas para direcionar essa mente satívica às declarações finais dos Vedas que estabelecem a minha real identidade, né? Então, o pranayama é uma sadhana bacana, tá? E aqueles de vocês que me conhecem sabem que eu não sabia de nada disso. Existem dois modos, né, de você existem diversos modos de você fazer esse processo de meditação preparatória, né? Você pode tentar controlar a mente e você pode tentar controlar a meditação. Quando você faz aquele vipassana, né, que é mais popular, é simplesmente a observação, que ela pode inicialmente ser simplesmente na ponta do nariz, depois você começa a observar aonde ela para aqui dentro, né, aqui embaixo, e depois ela vem subindo, até onde fora ela vai. Tudo isso é dentro do campo do sutil, você vai observando tudo. A simples observação do prana entrando e saindo, entendeu? Vai tranquilizando a mente. Por quê? Porque os pranas e a mente estão interligados. Na verdade, o complexo corpo-mente é um organismo integrado, né? Mas a conexão entre a respiração e a mente é muito evidente. Eu, no meu tempo de meditação intuitiva, né, inspirado pelos gurus que eu fui encontrando no meu caminho, eu comecei a experimentar controlando a mente, né? Controlando a mente, mantendo a mente focada no sentimento, pensamento, eu sou, eu existo, né? Sob orientação do Nisargadatta.
E aí, o que que acontecia? Eu entrava em alguns estados, assim, nos quais a respiração parava. E eu não entendia por que que a respiração estava parando por frações, por intervalos de tempos maiores, né? Aí, mais tarde, eu fui ler e fiquei sabendo que existia essa conexão. Então, você pode controlar a mente, né, através de sadhanas, de controle da mente mesmo, controle que é o mais difícil. Começa controlando os órgãos sensoriais, né? E depois os pensamentos, né? E se você controla e vai criando um espaço de muito silêncio, de muita paz, que não é o objetivo das meditações vedânticas, né? Não é o objetivo final, você vai vendo que a sua respiração vai ficando mais suave e mais lenta, né? Vai ficando mais lenta e mais suave. E quando a gente está muito agitado, né? Correndo de um perigo iminente, uma coisa assim, como é que fica a nossa respiração? Fica assim, ó. Né? Aí devagarzinho a gente vai se acalmando e a respiração vai se tranquilizando. Por que que ela está assim, a respiração no momento de perigo iminente? É porque a mente está assim, entendeu? A mente está assim, a respiração está assim. Quando você trabalha através da mente, a respiração vai parando e você pode trabalhar através da respiração e através da respiração você vai criando um estado mental mais calmo e silencioso. Então, nos meus anos em Índia, né, em associação com o meu primeiro guru, eu fazia a Vipassana depois de ter passado por muitas meditações, muito mais rudimentares, grosseiras. Eu cheguei finalmente no Vipassana e a Vipassana tranquilizava a mente, né? Depois de ter feito muitos anos de Vipassana, eu encontrei o Nisargadatta e eu comecei a meditar no brilho da consciência, né? O Aham, eu sou, eu sei que eu sou, eu existo, eu sei que eu existo. É uma meditação ainda mais sutil, mais difícil, tá? Mas mais próxima, realmente, do auto-reconhecimento, se você usar aquilo ali como uma plataforma no qual você vai continuar fazendo a sua investigação, tá? Então, você pode meditar através do Vipassana, você pode meditar através do controle da mente, né? Entre as práticas, né? Inteiramente focada no sentimento, pensamento, eu sou, eu existo, que é o aham, que é o brilho no intelecto, né? Vocês sabem que eu considero uma meditação muito potente, direta, embora não seja fácil, né? E assim nós compreendemos essa conexão entre os pranas e a mente. E por que que você quer uma mente tranquila, uma mente, né, pacificada? Porque você quer utilizar a mente para contemplar e assimilar as declarações de identidade que aparecem no final dos Vedas, né? A mente precisa estar preparada para aquele processo final. Então, o pranayama, essas técnicas de meditação, qualquer técnica de meditação, aquela que eu me referi, a minha última técnica de meditação, que foi inspirada pelo Nisargadatta, o pranayama também é uma forma de controle da mente que, aqui na analogia, ele apresenta como uma gaiola. Qualquer técnica de meditação é uma gaiola, né? De modo que sua mente possa ser controlada, né? Ela não pode o quê? Ela não pode voar fora da gaiola e começar a viajar por aí, né? Viajar mesmo, dizer, aqui, ali, pá, lembrando, antecipando, lembrando, projetando, né? Então, isso tudo, né, são analogias. A minha, a minha, o pássaro, né, é como uma gaiola que que não permite que a mente rajásica, né, extrovertida, fique pulando de galho em galho, né, enganjando todos os pensamentos que são impressões mentais que existem no meu corpo causal. Ora, pranayama faz parte do ritual, porque quando você está fazendo ritual, a mente deve estar dentro dos rituais vedânticos, eles envolvem também o pranayama, né? Então, são coisas mais dentro da cultura védica. Então, mentalmente você se torna um sannyasi, mas como assim? Mentalmente.
Você simplesmente esqueça do mundo. O Swami aqui, ele está lidando com todos aqueles brahmins lá de Chennai, pessoas do mundo, pessoas, né, grihastas que têm negócios a fazeres e um corre-corre danado. Aí ele muito modestamente fala assim, pelo menos 15 minutos de meditação por dia. 15 minutos, aí ele fala em outras passagens, pelo menos 15 minutos por semana. É melhor do que nada, né? Abandone, né, o relacionamento da sua mente com o mundo através de todos os seus papéis, etc. Abandone tudo, recolha a mente, né? Traga ela do mundo, mantenha ela sob a sua controle, entendeu? E aí comece a contemplar a respeito da sua real identidade sob a luz das declarações dos Upanishads. E aqui tem uma passagem legal. Ishvara não cria problemas para nós. Coloque a sua mente em Ishvara, né? Então, o Bhakta, existem dois aspectos aqui. Um é do Bhakta e um é do inquiridor, né? Bhagavan é o Ishvara, né? Quando a gente deixa a mente conectada com o mundo dos objetos, o mundo cria muitos problemas para a mente, nós sabemos disso, né? Uma mente que é todo o tempo focada no mundo é uma mente problemática. Aí ele diz assim: traga a mente do mundo para Ishvara. Ishvara não irá causar uma mente problemática, ela irá resolver os problemas da mente. Portanto, seja um bhakta durante a meditação. E aí que nós entramos na meditação vedântica, que utiliza sempre Ishvara como um símbolo, né? Um símbolo, um objeto de meditação, Saguna Ishvara, né? Seja um bhakta durante a meditação ou seja um inquiridor, seja um discípulo, né? Então, ou você tem esse sentimento muito aguçado, né, de devoção, portanto, seja um bhakta durante a sua meditação, ou seja um inquiridor, um shishya, né? Espero que o guru não dê problemas também. Então, quando você é um discípulo, você vai meditar nos ensinamentos expostos pelo guru. Então, o Ishvara não irá criar problemas para você, e um guru que é guru, digno de ser chamado de guru, não irá criar problemas para o discípulo, né? A menos que seja simplesmente uma exposição de problemas inerentes ao discípulo que o discípulo não quer ver. Espero que o guru não crie problema, espero que eu não crie problema, o Swamiji está dizendo, né? Mantenha sua mente focada em Ishvara ou nos ensinamentos recebidos pelo Guru, afastando a mente do mundo, das associações com o mundo. Esta é a condição número 7. A condição última é a condição do intelecto, né? Intelectualmente, eu preciso estar totalmente convencido do valor da meditação. Se eu não tiver convicção, eu não vou conseguir me dedicar a este processo. É um processo difícil, né? Principalmente sem termos passado pelo Karma Yoga, que todos nós estamos passando, né, já há anos no Vedanta Brasil, eu preciso uma convicção a respeito deste processo. Então, o intelecto, ele precisa estar convencido. E aí, por isso, né, os nossos textos sempre apresentam os benefícios e os resultados, os frutos de todo esse processo vedântico, né? Se eu não tiver uma convicção, eu vou desistir no meio do caminho. Não vou conseguir dedicar nem 15 minutos por dia, tá? Ah, não, eu estou perdendo tempo. Tempo é dinheiro, né? Eu estou aqui, né, tentando controlar minha mente, enquanto a minha mente poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro, né? Nos Estados Unidos você ganha por hora, imagina, tem pessoas que ganham 40, 50 dólares por hora fazendo trabalhos até manuais, né? E imagina, não, eu vou parar uma hora por dia para meditar. Nossa, uma hora por dia eu estou perdendo 50 dólares, né? Então, o racionamento é claro, né? Portanto, a convicção intelectual é uma condição básica, né? Então, eu tenho que compreender o valor de todo esse processo espiritual. Eu tenho que compreender que a minha paz mental, né, que o corpo-mente, né, o intelecto é um instrumento primário, eu preciso mantê-lo, cuidar dele, entendeu? Lucidá-lo, né? Se o meu complexo corpo-mente ele fica muito danificado, eu jamais serei capaz de ser feliz, mesmo que eu desfrute de um parábada material perfeito, com todos
os objetos de prazeres possíveis, a mente, né, que é o integrador de todos esses canais sensoriais, ela é uma mente destruída, ela não vai ser capaz de produzir satisfação e felicidade, porque no processo de adquirir coisas do mundo, ela se danificou, né? Portanto, eu tenho que ter essa convicção de que eu preciso cuidar da minha mente, tá? Convicção intelectual. Portanto, quais são as 6, 8, 7? Quantas são? As 8 condições apresentadas por Lord Krishna. O lugar, a hora, o assento, a condição do corpo, os órgãos sensoriais, a respiração, a mente e o intelecto. Nós precisamos observar cuidadosamente esses elementos, né? Durante as nossas meditações. Tá? Então, nos versos sucessivos, né, ele fala sobre o quê? A natureza da meditação. O que é a meditação e qual é a natureza da meditação? A mente concentrada em um objeto escolhido é a meditação, o que significa que a mente está presente na meditação. Você não pode meditar sem a mente. Ah, não, a minha meditação é da no mente. Se você não tem a mente, você não pode meditar. Meditação significa meditar num objeto de meditação, e esta meditação precisa ser alguma coisa relacionada às escrituras, ou a Ishvara, ou a Brahman, porque meditar no mundo só causa perturbação mental, como nós sabemos. A gente tira a mente, que todo o tempo está meditando no mundo, né? E começa a meditar em Sabunishwara, Nirguneshwara e principalmente nas escrituras expostas pelo Guru, né? A mente entretém pensamentos na meditação. Portanto, nunca pense que a meditação do silêncio irá te resolver. A meditação vedântica não é silenciar a mente, não é para parar a mente, não é para inibir, não é para restringir, não é para destruir, mas é para educar e dirigir a mente, ok? Eu preciso de pegar a minha mente, educá-la, a compreender o valor deste processo educacional e depois canalizá-la, dirigi-la às escrituras que irão revelar a minha real identidade livre e independente da mente e do mundo. Mas primeiro eu preciso que a mente esteja apta a compreender que a mente é livre e independente do mundo, tá? Porque a mente é o Atman. A mente estará lá, mas eu sou mestre da mente, e a mente irá contemplar no assunto que eu escolhi, é o pensamento deliberado, né? Aqui, qual é o nosso assunto? Nosso assunto são as escrituras do Vedanta que revelam a natureza sempre livre da mente, né? A minha natureza superior é o que eu preciso reivindicar, que é a consciência, o princípio consciência, todo pervasivo, etc., etc. Deixa eu ver essa passagem aqui. A natureza do Atman, tudo o que você recebeu, eles não são para serem esquecidos, mas eles foram feitos para serem revividos, a aula de verdade. Então, ele está falando que o objeto de meditação aqui são os ensinamentos apresentados pelo Vedanta, pelos Upanishads, né? Então, o que é a natureza do Atman? É livre, independente, né? Livre de associação, né? Omnipresente. A carta não faz nada, né? Tudo ocorre dentro de si sem que faça nada, é livre de modificação, não é um desfrutador, é o princípio consciência não experiencial, livre e independente desta ordem aparente. Tudo isso precisa estar vivo no intelecto do meditador, na mente do meditador. Esses ensinamentos, eles não podem ser esquecidos. Né? E qual é a importância? Por que da importância da meditação vedântica, o Nididhyasana? É porque quando nós nos submetemos uma vez por semana a esses ensinamentos, eles são facilmente esquecidos, né? E às vezes, mesmo depois de não serem esquecidos, eles permanecem numa parte da mente, né, no intelecto, compartimentalizados, e eles não são realmente, né, eles não irrigam toda
a nossa personalidade humana, né? Ele não se espalha, né? Ele não se desenvolve nos três corpos e nos diversos centros do corpo sutil, né? Então, esses ensinamentos precisam ser cultivados através do nosso Nididhyasana, tá? Então, uma das razões que eu acho que o Vedanta Brasil, né, está tendo menos apelo é porque os ensinamentos estão sendo apresentados de modos sempre mais profundos e sempre mais claros e radicais. E muitas pessoas vão desistindo também, entendeu? Elas vão desistindo. Agora nós estamos chegando a um ponto de compreensão clara e evidente que o Nididhyasana é indispensável. E quais são aqueles bravos, corajosos vedantinos que agora aceitam este fato e digam, sim, tudo bem, agora estou compreendendo, eu preciso fazer o meu dever de casa. Tenho falado disso já há algum tempo, dever de casa, dever de casa, dever de casa. Se eu digo para você, tudo bem, é tudo aí, é isso aí mesmo, tá? Se chegaram lá, pá, nós somos privilegiados uma vez por semana, né? Quando pode, venha. Você é a consciência, saiba disso. Não, precisa realmente de um processo profundo. É raro, como nós vimos no seminário do Mandukya né? A chegar à nossa convicção absoluta de identidade, né? Não é fácil. Não é um acontecimento que não é um acontecimento, porque a nossa natureza é a nossa natureza, saibamos firmemente, claramente ou não. Mas essa convicção e clareza, né, que transforma, não ocorre tão facilmente, requer muito esforço. E agora nós chegamos na questão do Nididhyasana, né? Alguns de vocês fizeram muito Shravana, e agora está faltando o Nididhyasana. O Nididhyasana é você realmente digerir todos esses conhecimentos no silêncio da sua mente, no silêncio das suas contemplações, nas suas meditações, sem perturbações, sem distrações, né? Então, tudo que você recebe nas aulas não pode ser esquecido, elas precisam ser cultivadas e mantidas vivas até que estejam sempre presentes. Portanto, você vai rever as aulas, né? Lembrar das aulas até que você seja uma escritura ambulante, mais ou menos isso, entendeu? Você vai andando por aí e as escrituras estão vivas dentro de você, tá? O Vedanta, a aula Vedanta Shravana são as aulas, né? A meditação Vedanta é relembrar, até que isso tudo se permaneça vivo na sua mente. Você gravou, os ensinamentos não são esquecíveis facilmente e eles estão disponíveis, né? Você pode aplicá-los sempre em momentos de dificuldade, né? É muito comum quando nós fazemos determinados seminários intensivos que as impressões dos ensinamentos são mais vivas e nos protegem mais intensamente nas primeiros dias, semanas ou meses, né? Mas o bombardamento do dia a dia tende a ofuscar a clareza, a convicção a respeito daquilo que nós somos, começam a ser a serem esquecidos, né? Então, não existe outro modo, Nididhyasana, Nididhyasana, Nididhyasana é indispensável. Krishna falou sobre 3 estágios, né, nesse processo. Dharana é focar a mente no seu objeto de meditação, dhyana é manter a condição focada naquilo ali, samadhi é o quê? Absorção no nosso objeto, ok? Então, isso no início do capítulo 6, eu penso, ele apresentou esses 3 estágios neste processo de meditação, né? O primeiro é você precisa escolher um objeto de meditação, tá? Seja isso uma divindade, seja isso o pranayama, seja este objeto algo mais grosseiro e tangível possível, o mais sutil possível, tá? Mas você escolheu o seu objeto de meditação. Então, o primeiro esforço é o quê? É focar a mente no seu objeto de meditação. Não escolha um objeto de meditação que seja muito difícil para você neste estágio. Escolha um objeto de meditação que seja fácil para você educar a mente a desenvolver o foco. O foco é muito importante no início desse processo.
Você consegue focalizar a mente em algo que seja tangível para a mente. Se for muito vago e abstrato, ou muito complexo, a mente não consegue focalizar. Portanto, escolha um objeto que seja mais tangível quanto possível, para que a mente permaneça focada neste objeto. Aí, gradualmente, a mente vai expandindo, o foco vai sendo mantido e você vai transformando esses objetos de meditações em objetos mais sutis e mais sutis. Vocês compreendem? Então, o primeiro é fazer um esforço para trazer a mente de novo e novo ao nosso objeto de nididhyasana, objeto de meditação. O segundo, né? O segundo o segundo é o que no início é difícil, né? Você tem que fazer muito esforço, trazer a mente de novo, até que a mente permanece naturalmente focada. Então, samadhi é o quê? Absorção naquele assunto específico. Focar, reter e ser absorvido. Então, no início é difícil você trazer a mente de novo e de novo para o seu objeto de foco. Depois a mente permanece ali e depois você entra numa absorção, né, natural naquele objeto, que aí já não requer nenhum esforço. Aquilo é chamado de samadhi, ok? A vontade, neste caso, não é mais necessário, o esforço não é necessário, você chegou no samadhi. Então, esses são os três níveis nesse processo. Você fica absorvido. Isso não é uma coisa mística, e nova. Existem tantas coisas que nós permanecemos absorvidos, né? Quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente gosta de algum programa na televisão, né? Livros, a gente às vezes fica absorvido num livro, né? Coisas desse tipo. Ele deu um exemplo também, o Krishna, que é um exemplo muito famoso, comum, né? A chama. Se você mantém a chama protegida, né? De tal modo que a brisa não afeta essa chama, não, ela não pisca, ela não oscila, né? A mente, ela precisa desenvolver essa capacidade. Então, a mente, ela precisa desenvolver essa capacidade, né? De não deixar os pensamentos entrarem, né? De modo que ela não fique oscilando como uma chama sempre oscilante, porque o vento está, né, está impactando a chama, né? Krishna também deu 7 definições para Samadhi, que nós vimos no verso 20 a 23. Deu diversas definições de Samadhi, simplesmente para no final explicar o que é o Sahaja Samadhi, Samadhi natural, que é o Samadhi, que nós buscamos como bons vedantinos, né? Tranquilidade mental, a mente pesante, a mente pensante, ela vai desaparecendo, né? A mente pensante, e a mente fica absorvida em sua própria natureza. A segunda definição é Atma Darshana, a mente da pessoa está absorta no ser, no Atma, né? A visão do ser, eu sou o ser. Terceira definição de Samadhi foi que é um desfrute daquele bem-aventurança natural de uma mente contemplativa, né? Minha própria natureza, eu estou focado na minha natureza, nesse reflexo que ocorre no aparato refletor, no corpo sutil, como a minha natureza é não dual, é Ananda, eu desfruto de um Ananda experiencial que é inerente à minha natureza real, não experiencial, né? A outra definição é que Tattvanista é a quarta definição, está estabelecido firmemente na minha convicção de autoconhecimento. É um Ananda, esse Ananda é um Ananda particular, né? É um Ananda no qual você se sente protegido através do autoconhecimento bem estabelecido, firme, a convicção de que nada pode te afetar, porque, né, finalmente você se estabeleceu na consciência, se estabeleceu em Satya como Satya, e nada de Mithya pode tocar ou impactar a sua natureza em Satya como Satya. Então, estabelecimento, ele produz também uma forma de Ananda, que é um Ananda de confiança de que nada pode realmente me afetar.
Então, a ausência de tristeza, o sentimento de ausência de limitação, e finalmente Krishna definiu o dukkha, né? É um estágio em quando a pessoa não está mais identificada com os ganhos do anatma, né? Então, equanimidade total. Então, diferentes definições do que seja o samadhi, mas no final, Krishna, o Swamiji, salientava o fato de que o único samadhi que resolve realmente é o samadhi natural, uma mente bem resolvida através do autoconhecimento firme, né? E aí ele fala sobre também, neste capítulo 6 sobre os frutos, benefícios do dhyana, né? O dhyana palam. Quais são os frutos deste processo vedântico que culmina com o Nididhyasana, né? Nesta porção, que vai do verso 18 ao 32, né? O dhyana palam significa o benefício. O benefício, eu vou até salientar isso aqui, o benefício é a transformação da personalidade emocional do indivíduo. Maneira como eu me vejo, a maneira como eu me olho, a maneira como eu vejo o mundo, o modo qual eu interajo com o mundo. Se esse benefício não estiver lá, é porque o ensinamento não foi devidamente assimilado e internalizado, tá? Então, não parem, a menos que vocês estejam desfrutando dos benefícios, que é uma transformação que ocorre no âmbito da natureza mítica do Jiva-Atma, né? A natureza Atma, ou Satya, do Jiva-Atma, é livre, independente, não é uma entidade experiencial. Então, este autoconhecimento, os frutos, é para o Jiva, que é uma entidade de Mitya, né? Não é assim, Marcelo? Então, este benefício precisa estar lá. O indivíduo não pode dizer, não, isso aí é experiência, né? Eu sou Sati, o mundo é Mitya, eu já sei isso, eu não me interesso. Mesmo que meu jiva esteja ainda sofrendo, para mim, eu sou Sati, o mundo é Mitya, esse jiva é Mitya. Não, o benefício precisa estar lá se você quiser desfrutar, né, deste autoconhecimento. Né? Um sentimento de paz, tranquilidade, serenidade, confiança. O maior benefício desta mudança de perspectiva, né, é a equanimidade. É ver que, né, ver Brahman em tudo, em todos os lugares. Isso significa liberdade de desejos e aversões, porque você vê que tudo é somente Namarupas, tudo é somente Ishvara, tudo é somente Brahman, tudo é somente eu. Então você vai desenvolvendo uma equanimidade, uma indiferença positiva a respeito das condições do campo, altos e baixos, prazeres e dores, né? Vai se tornando equânime a respeito de todos os pares dualistas, né? Portanto, também não estou apegado a nada. Apego nada mais é do que a fraqueza da mente, né? Que produz desejos e ódios, né? Ragas e dveshas, gostos e desgostos, né? Posso ter preferências na vida, como o Marcelo gosta de dizer, né? As preferências são diferentes de ragas e dveshas, né? Eu prefiro tomar uma xícara de café de manhã, é uma preferência, né? Eu preciso de uma xícara de café de manhã, é diferente. Se você disser que você prefere, você está livre, você está em controle, etc, etc. Nos outros versos, posteriormente, Krishna fala sobre os obstáculos que nós vimos, né? Ele dá um remédio duplo. Você lembra disso? O remédio para todos esses obstáculos, que é sonolenta, uma mente errante, vagante, inquietação, agitação. Ele falou até de condições traumáticas nos quais a mente ela está numa condição além de sonolência, né? Uma mente confusa devido a traumas depositados no corpo causal. Então, ele falou de todos esses obstáculos, né? E depois ele apresenta somente dois remédios, Vairagya e Abhyasa, né? Abhyasa significa esforço, prática. A prática de meditação, aqui a prática torna o homem perfeito, né? Prática, esforço, né? Perseverança, né?
equanimidade, vairagya, né? Não apego aos resultados. O segundo é vairagya. Vairagya significa reduzir a escravidão aos meus desejos e aversões. Nossos desejos e aversões são os inimigos mais poderosos para o buscador de moksha. E, portanto, repetidamente, Krishna dirá: aprenda a lidar com os seus quereres e não quereres, os seus gostos e desgostos, os seus desejos e aversões, apegos e aversões. Aprenda a lidar com eles, aprenda a administrá-los através da compreensão de que eles são os inimigos número um da sua paz, né? Da sua serenidade, da sua alegria, da sua satisfação. Os seus ragas e dveshas vinculativos são os seus inimigos mais poderosos, né? Aprenda a lidar, identificá-los, compreender que eles precisam ser neutralizados, eles não estão ali para ditar, eu quero isso, eu quero aquilo, aí o Jiva sai correndo para satisfazer esses ragas and dveshas, não, né? Eles estão ali para serem neutralizados porque eles são os causadores de toda a perturbação mental, emocional, psicológica do jiva humano, né? Você tem que saber lidar com eles, eles são os inimigos internos. Na verdade, de acordo com as escrituras, externamente não existem inimigos, isso é importante a gente compreender. Se alguém pode te incomodar, é porque você permitiu que alguma coisa, alguma pessoa seja uma fonte de perturbação. Você está ainda incomodado porque alguma coisa está acontecendo que você não gostaria que acontecesse. Se você aceita, né, sem estar perturbado é uma coisa, mas se te perturba é porque você está vinculado, né, com o desejo de não haver aquela situação, mas aquela situação persiste. Portanto, este vínculo, né, se chama expectativa ou apego, né? Então, aquela coisa me incomoda, né? Você permite que aquela pessoa perturbe, né? Se tenho apego a uma pessoa, essa pessoa vai atrapalhar. Aí eu falo assim, então eu preciso remover essa pessoa, eu preciso sair daqui também, né? Eu tenho que me afastar daqui, mas a gente tem que saber que as pessoas existem dentro de nós, as coisas existem dentro de nós. O apego está lá fora, o objeto está lá fora, mas o apego é dentro. Suponha que eu tenha apego ao relógio, o relógio pode me perturbar quando ele quebrar. O relógio que eu recebi do meu pai, isso e aquilo, né? Desenvolvi um apego e agora do apego vem a dependência, da dependência vem o sofrimento com a perda, né? Se eu não tiver nenhum deles, este relógio estará neutro. Se eu não tiver nem apego, nem aversão, o relógio é de valor neutro. A gente diz de novo, o mundo é de valor neutro. Nós atribuímos valores utilitários ou valores psicológicos, né, aos objetos, às configurações, e assim nós nos apegamos àquilo que queremos, nos apegamos àquilo que queremos evitar, né? E aí a gente esquece que tudo criação nossa, né? Nós é que atribuímos valor a tudo isso. Se eu não tiver nem raga, nem dvesha, né? Eu vou observar que tudo é neutro, portanto, é um método melhor de neutralizar raga e dvesha, né? Lidar com vikshepa, né? É o esforço de controlar. Então, nós estamos lidando com avarana, ok? E vikshepa. O dhyana, a prática, irá controlar a mente e evitar a mente vagante, a mente errante, a mente dispersiva, a mente rajásica, né? Esses são os obstáculos, né, que nós vimos. E aí, para concluir, no final ele fala, quando tudo tinha terminado, né, o Lord Krishna estava enrolando, né, a escritura, voltando para a carruagem, aí Arjuna, ele fez uma outra pergunta, né? Falou assim, putz, Lord Krishna, agora você é o meu guru, né? Você é uma fonte de sabedoria, mas suponhamos que eu agora que estou convencido, eu coloque toda a minha energia nesta guerra espiritual e que eu morra no campo de batalha antes de alcançar moksha, né? O que acontecerá comigo no meu próprio nascimento? Será que foi tudo desperdiçado? Então, a preocupação de Arjuna
Eu fiz karmas bons, eu purifiquei, refinei, mas não concluí esse processo. Então, no meu próximo nascimento, será que eu vou ter que começar do zero? Será que eu vou começar do ABC? Né? Será que eu vou ter uma queda espiritual porque eu esqueci quem eu era na vida passada? Aí o Swami, aí o Hare Krishna diz, não, fique tranquilo, nada é perdido. As pessoas pensam, a gente deveria lembrar de tudo, né? Tem de tudo aí no internet nos dias de hoje. Não, é porque manipularam isso e aquilo, agora a gente não lembra das vidas passadas. Você quer lembrar das vidas passadas mesmo? Você quer lembrar que, entendeu? Que a sua esposa, né, é alguém que no passado você abusou, você cruelmente, né, manipulou e agora você voltou para resolver. Você quer saber que seu pai era seu filho e que aquela pessoa que você odeia assassinou na vida passada? Você não quer saber de nada disso, já bastam as vasanas, as tendências, as memórias subconscientes que estarão lá, né, configurando o seu estado mental, né? Então, se ele morrer antes de obtiver esse Jnana Niksha, né? Nishta, né? O conhecimento firme e bem internalizado, ele não irá perder nada. É uma preocupação natural. As pessoas muito frequentemente pensam nisso, mas o Vedanta é categórico, dizer nada é perdido neste processo espiritual, nem mesmo como um Karma Yoga. Por isso que é dito, a ação de um Karma Yoga, toda e qualquer ação do Karma Yoga é sempre um sucesso, jamais é desperdiçada. A ação pode ser um fracasso porque ela não obteve o ganho material, o ganho mundano, mas com o espírito do Karma Yoga, cada ação é um sucesso porque ela produziu uma elevação, um melhoramento do complexo corpo-mente que jamais é perdido, tá? E aí o Swami entra num outro ponto maravilhoso, né? Com base nisso que eu acabei de dizer, é que o processo vedântico, né, do Yana, então ele oferece duas coisas. Ele oferece a purificação e oferece o moksha. A gente, não, mas eu estou fazendo isso pelo moksha, eu quero moksha, eu quero moksha. Se não existe purificador, preparador, né, da mente superior a este processo do Jnana, do Vedanta, tá? Então, nós precisamos saber que, mesmo que você tenha abandonado práticas mais ritualistas ou práticas mais verbais ou físicas, né, para entrar no processo Vedante, saiba que o refinamento e a purificação produzido por este processo do Shravana, Manana e Nididhyasana é imensamente superior a todas aquelas práticas, né? O Swami, o Krishna até diz aqui num daqueles versos que diz 10, 15 minutos de Jnana Yoga é superior a muitos anos de outras práticas, se vocês lembram, né? Então, nós obtemos o mínimo que é a elevação espiritual, no campo mais esotérico, o mínimo é uma, uma loca mais elevada, né? Uma loca celestial após este nascimento, e depois você retorna com um nascimento mais favorável para a continuação do seu processo, né? Então, nós obtemos ambos. O objetivo intermediário de um buscador de moksha é o que é? É cultivar e desenvolver uma mente, né? Uma mente satívica capaz de crescer, desenvolver, se tornar mais equipada, mais qualificada para a compreensão, assimilação e internalização das declarações de identidades apresentadas nos finais dos Vedas, né? Então, este é o objetivo intermediário, é desenvolver uma mente capaz para isso. O objetivo final é o quê? É a assimilação, internalização que nos liberta do samsara, dessa condição humana, né? Então, mesmo que nessa vida, aquelas pessoas mais idosas que às vezes se preocupam com isso, não obtenham isso, saibam que nós estamos obtendo um processo de crescimento, purificação, elevação, rápido e acelerado, porque nada
produz mais benefício em termos de preparação, desenvolvimento, crescimento do que o Yin Yoga do Vedanta. Portanto, nunca seja pessimista, curta esta jornada espiritual, porque é um privilégio e isso diz muito a respeito de nós, né? Nós somos vedantinos do Vedanta Brasil e não é à toa que estamos aqui. Com isso, Krishna conclui o tópico da meditação nos versos 46 e 47, falando sobre o Nididhyasana, que o yogi, Nididhyasana é o yogi mais elevado porque ele está mais próximo de moksha. Não tem nenhuma dúvida, qualquer um de nós compreendemos isso, que o yogi Nididhyasana, né, o yogi vedantino, aquele que faz esta meditação a respeito de sua real natureza em Brahman como Brahman, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, é aqueles que estão mais próximos, né, de reivindicar definitivamente a sua natureza, e é aquela reivindicação final é que causa o conhecimento firme, claro, sempre presente, que transforma, é a reivindicação indiscutível na minha real identidade, né? Então, este yoga é o mais elevado, Krishna apresentou isso nos dois últimos versos, os versos são muito idênticos, nós vimos na aula de ontem, né? Entre todos os yogis, os outros quatro são distantes de moksha, mas o yogi do Nididhyasana é aquele mais próximo de moksha, né? É a última etapa, ele está contemplando na sua real natureza que sempre foi livre. Portanto, Arjuna, não pare no Shravana. O Shravana te dará conhecimento intelectual, conhecimento teórico, conhecimento acadêmico. Não pare no Shravana, né? Passe pelo Shravana, entre no Manana e, mais importante de tudo, faça o seu Nididhyasana, porque o Guru não pode fazer isso por ninguém. Pratique esta meditação vedântica, mesmo que você não pratique com a postura, né, recomendada, mesmo que você tenha um problema que tem que ficar com uma inclinação, né, no seu corpo de 120 graus, pelo que seja, você pratique, tudo é possível, nada é impossível, mesmo que a postura não seja ideal. Se o desejo for grande, até deitado você consegue contemplar da sua natureza. É mais difícil porque a gente tende a adormecer, mas eu lembro que eu não perdi a oportunidade naquela época de deitado antes de dormir, fazer a minha meditação deitado antes de me adormentar. Assim, com a glorificação da meditação Nididhyasana do Vedanta, Krishna conclui este discurso do capítulo 6 sobre Dhyana Yoga, ou Atma Samanya Yoga, porque o tema central é direcionar a mente para o ensino vedante, tá? Para as escrituras, né, expostas, né, nas aulas do Vedanta. Assim termina o sexto capítulo, né, que é a essência dos Upanishads, Dhyana Yoga, Nididhyasana Yoga, a essência dos Upanishads, que trata do conhecimento de Brahman, bem como as disciplinas preparatórias. Tudo isso na forma de um diálogo, né, muito bacana entre Lord Krishna e Arjuna. Tá? Então é isso, meus queridos. Ó, agora fechou, não tem mais capítulo 6. Né? Aqui e ali a gente vai ser lembrado da importância do Nididhyasana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê, meus queridos.